Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal nós vamos falar hoje sobre a situação atual da logística no Brasil, né? E fazer um overview, fazer um panorama do que cada área da logística, como que cada área da logística está sendo afetada nessa questão toda da pandemia. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre, a gente dividiu em 4 áreas, tá? Vamos falar sobre transportes, vamos falar sobre o volume de cargas, vamos falar sobre as empresas, sobre os operadores logísticos, vamos falar então nos espaços de armazenagem. Passaram-se 5 meses desde que a primeira quarentena no Brasil, em meados de março, começou a mudar o cotidiano das pessoas, das empresas, afetando drasticamente o emprego, o cotidiano da vida do dia a dia e principalmente o consumo. Então, uma grave crise a nível mundial ainda se aprofunda, né, ainda com poucos sinais de recuperação. O FMI prevê uma queda no PIB mundial de até 3% para 2020. Né, e no Brasil, o Banco Central ele projeta uma queda no PIB para esse ano de 6,4%. É um pouco mais pessimista, o Ministério da Economia é um pouco mais otimista, né, e prevê uma queda do PIB de 4,7%, né, com recuperação de acima de 2% o ano que vem. E a logística, pessoal? A logística no Brasil, né, com a crise, tem afetado muito os negócios de maneira diferente. Né? Alguns setores, por exemplo, alguns setores da economia, como na indústria, como a indústria automobilística, né, automóveis, máquinas e peças, foram fortemente afetados, enquanto alguns outros setores, por exemplo, do varejo, né, alimentos, farmacêuticos, limpeza, continuam operando com força total. Então, nesse momento, por exemplo, que agosto está fechando com quase 4 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil, com mais de 121 mil mortes, é importante que a gente trace esse paralelo do como é que está o transporte, né, e qual é a projeção para o futuro do transporte e da logística no Brasil. Bom, em relação aos transportes, de acordo com a CNT, né, que é a Confederação Nacional dos Transportes, né, já houve uma demissão de 56 mil profissionais da área de transporte entre março e maio, né, principalmente na categoria de passageiros, mas também na categoria de transporte de cargas, né, e 45% das empresas adotaram a suspensão temporária do contrato de trabalho, né, a medida provisória 936. E a situação do emprego só não está pior no Brasil por causa dessa medida provisória. Então, nesse momento, o setor de passageiros é o mais afetado, né, colocando em risco a sobrevivência de milhares de empresas, né, empresas pequenas, empresas médias, que não têm como suportar, né, com um faturamento pela metade, ou faturamento menor, né, por 6, 7, 8 meses, como vai acontecer. Em junho, segundo a pesquisa da CNT, em junho, quase 75% das empresas do setor apresentavam diminuição da demanda. Então, se a gente for fazer uma análise, né, no transporte, o setor de passageiros está numa situação muito crítica e o setor de cargas está um pouco melhor. Né? Mesmo com a questão da indústria automobilística sofrendo, né, outros setores acabaram compensando, né, na questão da movimentação de cargas. Em relação ao volume de cargas, então, conforme a NTC, que é a Associação Nacional dos Transportadores de Carga e Logística, né, a NTC faz uma pesquisa semanal, e na última pesquisa, de 6 a 12 de julho, né, já vem tendo uma redução na queda de volumes. Mas ainda é bastante preocupante, que ainda em 6 a 12 de julho, apontou que 27%, apontou uma redução de 27%, né, na movimentação de cargas em relação ao período anterior à pandemia. Então ainda
Está 27% pior, né, a movimentação de cargas do que vinha acontecendo até fevereiro, por exemplo. Então, o volume fracionado ele é menos afetado. Então, dos 27% de queda, o volume fracionado está apresentando uma redução de 21%, se comparar lá com janeiro e fevereiro. E assim, as cargas de lotação, que afetam mais a indústria, não é? Principalmente a automobilística, de peças, as cargas de lotação elas caem 30,90%. O volume fracionado está se beneficiando principalmente pela questão do e-commerce, né? As cargas fracionadas, as pequenas entregas, né, estão se beneficiando, o e-commerce continua crescendo, e as cargas maiores, essas sim, não, elas vão continuar sendo impactadas pela retração da indústria automotiva, a indústria de automóveis, de peças no geral, até porque, não é, no setor agrícola a situação ainda está estável, não é, e tendendo a uma melhora. Então, as cargas fracionadas é um sinal amarelo, porque elas vêm se recuperando, né, e a gente coloca amarelo aqui porque há uma tendência do e-commerce continuar forte nos próximos meses. E aí sim, as cargas de lotação, elas continuam no vermelho, pessoal, porque 30% de queda em relação ao período pré-pandemia é um número muito elevado ainda, que está afetando bastante as empresas que trabalhavam principalmente com as indústrias mais afetadas. Em relação aos operadores logísticos, né, segundo a ABOL, que é a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, esse setor emprega mais de 1.500.000 trabalhadores no Brasil, faturou 100 bilhões de reais em 2019. Então a ABOL, ela fala, né, que infelizmente quem está sofrendo mais e quem vai sofrer, né, vão ser as empresas menores. Empresas com faturamento até 400 milhões ano, estão enfrentando muita dificuldade de repor faturamento, de repor clientes, e onde é a maior preocupação hoje. As empresas maiores, elas devem sair mais rapidamente da crise e mais fortes. A gente já vê processos de consolidação, já vê processos das empresas maiores fazendo investimentos, e a gente cita aqui o exemplo da JSL, ela comprou a Fadel Holding, e ela adquiriu 1.350 veículos da Volkswagen, veículos de todos os tipos de tamanho, principalmente para operar com e-commerce. Então a gente vai ver, nos próximos meses, uma consolidação no setor, com as empresas maiores adquirindo, até para complementar o seu serviço, principalmente o serviço da última milha, que precisa de uma experiência, no âmbito das cidades, por exemplo. Então vai haver uma consolidação, as empresas maiores adquirindo empresas médias e menores aí para poder tocar o negócio para frente. Então, nos operadores logísticos, as empresas pequenas sofrem e as empresas grandes já começam a investir, e já começam a ter praticamente o seu faturamento já normal desde a pré-pandemia. E para finalizar, pessoal, a questão dos espaços de armazenagem. Como é que está hoje a locação? Em relação ao aluguel de espaços para armazenagem, nos grandes condomínios logísticos, nos armazéns disponíveis, no último trimestre, que foi até julho agora, já apresenta uma estabilidade. Houve uma leve queda de 0,1 ponto percentual, mas isso praticamente a situação é estável. Segundo a JLL, que é uma empresa especialista em prestação de serviços imobiliários, a vacância, que é a parte da armazenagem que não está alugada, ela se manteve numa média de 17,8. Esse número, 17,8, ele é relativamente baixo para o setor e para o momento atual. Com a proximidade do final do ano, esses 17,8% vão ser consumidos. Já estão sendo consumidos principalmente pelas empresas de e-commerce,
estão tendo necessidade de aumentar, de ganhar espaços de armazenagem, porque as vendas cresceram muito. Essa migração de consumo está ajudando a reduzir a vacância, né, das empresas que têm espaço para armazenar, mas principalmente o final do ano vai ocupar esse espaço todo, pessoal. Então, existe muita procura por espaços, principalmente espaços específicos para grandes operações logísticas do e-commerce, por exemplo, com prédios. O mais visado hoje são prédios com até 12 metros de pé direito, com portas, com docas, né, pisos resistentes para empilhadeira. E a gente deixa aqui no radar, então, no amarelo ainda, não é? No amarelo, porque ainda tem 18% de vacância, mas com um bom sinal para o final do ano, a questão dos espaços de armazenagem vai ser um problema para as empresas. Então, quem precisar correr atrás tem que correr agora para alugar, para garantir. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre a situação das diversas áreas da logística nesse momento atual de que ainda se mantém, né, uma preocupação com a pandemia do coronavírus no Brasil. Obrigado.